Daniel era um jovem muito inteligente e fiel a Deus. Mesmo vivendo em uma terra distante, chamada Babilônia, ele nunca esqueceu os ensinamentos do Senhor. O rei da Babilônia gostava muito de Daniel, porque ele era honesto, sábio e sempre dava bons conselhos. Com o tempo, Daniel se tornou um dos governadores mais importantes do reino, o que deixou muitos outros homens com inveja dele. Esses homens invejosos queriam encontrar um jeito de prejudicar Daniel. Mas havia um problema: Daniel não cometia erros. Ele não roubava, não mentia e fazia tudo com dedicação. Então, eles pensaram: a única maneira de pegar Daniel é fazer algo contra a lei do Deus dele. E foi assim que começaram a elaborar um plano perigoso para acusar Daniel diante do rei. Eles foram até o rei Dario e disseram: ó rei, faça um decreto que durante 30 dias ninguém poderá orar a nenhum deus ou homem, senão apenas a ti. Quem desobedecer será lançado na cova dos leões. O rei, sem perceber a armadilha, concordou e assinou a lei. Agora, qualquer pessoa que fosse pega orando a outro deus seria punida com algo terrível: enfrentar os leões famintos. Daniel ficou sabendo da nova lei, mas não deixou de orar. Todos os dias, 3 vezes ao dia, ele abria a janela de sua casa, se ajoelhava e agradecia a Deus. Ele não tinha medo, pois sabia que falar com o Senhor era mais importante do que qualquer decreto humano. Os invejosos espiaram Daniel e o viram orando. Era exatamente o que queriam. Então correram até o rei para acusá-lo. Ó rei Dario, encontramos Daniel orando ao Deus dele, desobedecendo sua ordem, disseram eles. O rei ficou muito triste, porque gostava de Daniel, mas não podia voltar atrás com a lei que ele mesmo havia assinado. Assim, ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Antes de jogá-lo, o rei disse: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E então Daniel foi colocado diante das feras famintas. A cova era escura e profunda, e os rugidos dos leões ecoavam pelo lugar. Daniel entrou, mas não estava sozinho. Ele orou a Deus pedindo proteção, e o Senhor enviou um anjo para fechar a boca dos leões. As feras famintas ficaram calmas, como se fossem grandes gatinhos deitados ao redor de Daniel. Durante toda a noite, o profeta descansou em paz, protegido pelo poder de Deus. Enquanto isso, o rei Dario não conseguiu dormir. Estava preocupado com Daniel e não comeu nada. Assim que amanheceu, correu até a cova e gritou com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus conseguiu salvá-lo dos leões? Ele esperava ouvir uma resposta, mas estava com medo do silêncio. Para sua surpresa, uma voz alegre respondeu de dentro da cova: ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque sou inocente diante de Deus e também diante de ti. O rei ficou muito feliz e imediatamente mandou tirar Daniel da cova. Ele não tinha sequer um arranhão, pois tinha confiado em Deus. Todos que estavam ali ficaram impressionados com o milagre que presenciaram. Dario então ordenou que os homens invejosos que tinham acusado Daniel fossem lançados na cova no lugar dele. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram. O rei percebeu que o Deus de Daniel era poderoso e verdadeiro. Por isso, escreveu uma nova ordem para todo o reino, declarando que o Deus de Daniel era o Deus vivo, que reina para sempre e salva o seu povo. Daniel continuou trabalhando no reino, sempre fiel ao Senhor. Ele se tornou ainda mais respeitado e admirado. Essa história nos ensina que, mesmo quando obedecer a Deus parece perigoso, Ele nunca nos abandona. Ele é poderoso para nos guardar em qualquer situação. Assim como Daniel, devemos confiar em Deus de todo o coração, porque Ele sempre cuida dos seus filhos. Daniel era conhecido por sua fé. Ele não escondia que amava e obedecia ao Senhor. Por isso, Deus o honrava diante de todos. Mesmo em terras estrangeiras, cercado de pessoas que não acreditavam em Deus, Daniel se mantinha firme. Essa fidelidade servia como um grande exemplo. Até mesmo o rei, que tinha muitos deuses, reconheceu que o Deus de Daniel era único e verdadeiro. A história da cova dos leões se espalhou por todo o reino. Crianças, adultos e anciãos falavam sobre o Deus que fechou a boca das feras.
muitos passaram a respeitar o Senhor, e o nome de Deus foi exaltado entre os povos. Daniel se tornou uma inspiração de coragem e fé para todos que ouviram o que aconteceu naquela noite escura, mas iluminada pela presença de Deus. Os invejosos que tentaram derrubar Daniel descobriram uma lição importante: o mal nunca vence o bem quando Deus está no controle. Eles tinham planejado destruir Daniel, mas acabaram sendo derrotados por sua própria maldade. Isso nos mostra que não devemos desejar o mal ao próximo. Devemos sempre escolher a bondade, porque Deus cuida daqueles que confiam nele. Daniel sabia que orar era essencial. Ele não deixava de conversar com Deus, mesmo sabendo que havia risco. Essa atitude ensina que nada deve nos afastar de falar com o Senhor. Assim como Daniel orava 3 vezes ao dia, nós também podemos separar momentos para agradecer, pedir ajuda e contar nossos sentimentos para Deus. Ele sempre nos escuta com amor. O rei Dario aprendeu que nenhum decreto humano é maior que a vontade de Deus. Por mais poderoso que fosse, ele reconheceu que havia um rei acima dele, o Senhor dos céus e da terra. Isso é muito importante, porque às vezes pensamos que os homens mais fortes do mundo mandam em tudo. Mas, na verdade, Deus é quem tem todo o poder e reina para sempre. Imagina como Daniel se sentiu dentro da cova. Ele poderia estar desesperado, mas escolheu confiar. E essa confiança trouxe paz ao seu coração, mesmo cercado de leões famintos. Essa cena mostra que, quando estamos com Deus, não precisamos ter medo. Ele é capaz de transformar lugares de medo em lugares de vitória. O segredo está em confiar de verdade. Os leões são animais muito fortes, capazes de caçar e devorar presas enormes. Mas diante do poder de Deus, eles ficaram mansos e obedientes. Isso prova que toda a criação está sujeita ao Criador. Nada é mais forte do que o Senhor. Nem gigantes, nem exércitos, nem leões. Quando ele age, ninguém pode impedir. Daniel viveu esse milagre e testemunhou a grandeza de Deus. Daniel não era um super-herói com poderes mágicos. Ele era um homem comum que simplesmente confiava no Senhor. E essa confiança fez toda a diferença. Isso nos ensina que nós também podemos experimentar milagres quando permanecemos fiéis. Não importa a idade ou o tamanho, Deus pode usar qualquer pessoa para mostrar seu amor e seu poder. Os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias também tinham histórias de fé, como quando foram lançados na fornalha de fogo e não se queimaram. Isso mostra que a vida deles sempre foi marcada pela confiança em Deus. Eles nos lembram que a fidelidade pode ser testada em diferentes momentos, mas quem permanece firme nunca se arrepende. Naquela época, muitos acreditavam que cada nação tinha seu próprio Deus. Mas o milagre de Daniel provou que só existe um Deus verdadeiro, que é o Senhor de todos os povos. Essa mensagem era muito importante para que outras nações soubessem que o Deus de Israel era real. Por isso, até reis e governadores começaram a respeitar o nome do Senhor. Texto padrão: oração, coragem, fé e obediência. Essas foram as armas de Daniel diante dos inimigos. Ele não usou espada, não precisou lutar, não precisou gritar. Apenas confiou em Deus. E foi o suficiente para vencer a maior batalha de sua vida. Isso mostra que muitas vezes a nossa força não está em nossas mãos, mas no coração que se entrega ao Senhor. Daniel não ficou orgulhoso depois do milagre. Ele continuou sendo humilde e servindo ao rei com dedicação. Isso mostra que quando Deus nos honra, não é para ficarmos exibidos, mas para continuarmos sendo luz para os outros. Humildade e gratidão eram marcas na vida de Daniel, e isso o tornava ainda mais especial diante de Deus e das pessoas. Tensão arteria. A fé de Daniel atravessou gerações. Até hoje, milhares de anos depois, crianças, jovens e adultos aprendem com sua história. Isso mostra que viver com fidelidade deixa marcas que nunca se apagam. Quando confiamos em Deus, nosso testemunho inspira outras pessoas a também acreditarem e se aproximarem do Senhor. Nossa fé nunca é em vão. Imagine se Daniel tivesse desistido de orar com medo da lei. Ele não teria experimentado o milagre e talvez ninguém tivesse ouvido falar de sua história. Isso mostra que, quando somos fiéis em pequenas coisas, Deus nos permite viver grandes experiências.
Cada atitude de coragem abre espaço para que ele revele sua glória. O rei fez um novo decreto depois da salvação de Daniel. Ele declarou que todos no reino deveriam respeitar o Deus de Daniel, porque ele é poderoso e salva aqueles que o amam. Isso foi como uma grande proclamação da fé diante de povos que não conheciam o Senhor. Assim, a vitória de Daniel se tornou também uma vitória para a mensagem de Deus. A cova dos leões não foi o fim, mas o começo de algo maior na vida de Daniel. Depois desse episódio, ele ganhou ainda mais confiança e continuou servindo com sabedoria. Isso nos ensina que nossas dificuldades podem se transformar em oportunidades para mostrar a grandeza de Deus. Nada é em vão quando estamos no centro da vontade do Senhor. A história de Daniel também nos lembra que a inveja pode levar pessoas a cometerem coisas ruins. Os homens invejosos não aceitaram ver Daniel sendo abençoado e tentaram destruí-lo. Mas Deus protegeu seu servo. Precisamos aprender a nos alegrar com a vitória dos outros e confiar que Deus também tem bênçãos preparadas para nós. O exemplo de Daniel pode ser seguido em nossa vida diária. Quando enfrentamos problemas na escola, no trabalho ou até em casa, podemos lembrar que Deus está conosco. Mesmo que pareça impossível, Ele tem poder para nos ajudar. Basta confiar e permanecer fiéis, sem abrir mão de fazer o que é certo. Texto padrão: Daniel viveu muitos anos e viu diferentes reis governarem. Em todos eles, continuou sendo sábio, fiel e confiável. Isso mostra que a fidelidade não deve durar apenas um momento, mas toda a vida. Deus procura corações que o sirvam em qualquer circunstância, não apenas quando tudo está fácil. A coragem de Daniel nasceu da sua amizade com Deus. Ele falava com o Senhor todos os dias, e isso lhe dava força. Assim como um amigo nos encoraja nos momentos difíceis, Deus era o grande amigo de Daniel. E Ele também quer ser nosso amigo hoje, ouvindo nossas orações e cuidando de cada detalhe da nossa vida. Os leões podem representar nossos medos. Às vezes, enfrentamos situações que parecem enormes e assustadoras. Mas se lembrarmos da história de Daniel, podemos ter certeza de que Deus é maior do que qualquer medo. Ele nos dá coragem para enfrentar a vida e confiar que não estamos sozinhos. O rei Dario viu que nenhum de seus soldados ou decretos poderia salvar Daniel. Apenas Deus tinha esse poder. Isso nos ensina a colocar nossa confiança no Senhor e não em coisas passageiras. O poder humano é limitado, mas o poder de Deus é infinito. Ele é quem sustenta a nossa vida e cuida de cada um de nós. A fidelidade de Daniel começou desde jovem. Ele sempre foi obediente e não se deixou contaminar pelos costumes errados da Babilônia. Isso nos mostra que a fé não precisa esperar a velhice. Crianças e jovens também podem ser exemplos de coragem e amor a Deus, assim como Daniel foi em sua juventude. Quando Daniel saiu ileso da cova, todos ficaram admirados. Isso mostra que Deus realiza milagres para que seu nome seja glorificado. O propósito não é apenas nos livrar do perigo, mas revelar seu poder às pessoas ao redor. Por isso, sempre que Deus nos ajuda, devemos contar para os outros e testemunhar sua bondade. A cova dos leões parecia o fim para Daniel, mas se transformou no palco de um grande milagre. Isso nos lembra que, mesmo em momentos de escuridão, Deus pode transformar tudo em vitória. O impossível para nós é possível para Ele. Nunca devemos perder a esperança, porque o Senhor tem sempre a última palavra. Daniel não ficou sozinho na cova. Deus enviou seu anjo para estar com ele. Isso nos lembra que o Senhor também envia ajuda para nós, seja através de pessoas, de situações inesperadas ou até de anjos que não vemos. Ele sempre cuida dos seus filhos. Não importa onde estejamos, sua presença nos acompanha. Os inimigos de Daniel aprenderam que mexer com o Filho de Deus é mexer com o próprio Deus. Isso nos mostra que o Senhor defende aqueles que são fiéis a Ele. Por isso, não precisamos ter medo das injustiças. Deus é justo e no tempo certo traz a verdade à luz. Assim como Daniel, seremos honrados diante de todos. Daniel voltou para casa mais uma vez com um coração grato. Ele sabia que o Senhor tinha cuidado dele e continuaria cuidando em todos os dias de sua vida. Essa gratidão nos inspira a sempre agradecer, mesmo nas pequenas coisas.
Quanto mais reconhecemos o cuidado de Deus, mais fortalecida fica a nossa fé. Até hoje, a história de Daniel na cova dos leões é contada para ensinar crianças e adultos. Ela é uma prova viva de que Deus continua o mesmo, poderoso e fiel. Assim como cuidou de Daniel, Ele cuida de nós. Essa lembrança nos enche de coragem para enfrentar cada desafio com esperança. E assim termina a história de Daniel na cova dos leões. Um homem comum, mas com uma fé extraordinária em um Deus que nunca falha. Que possamos aprender com ele a orar, confiar e permanecer firmes, mesmo quando as situações parecem perigosas. Porque o Senhor é quem nos guarda e nos dá vitória. Amém.